o pontinho caseado. Eu gosto, né, de sempre mostrar esse pontinho, como fazer esse pontinho, porque é aquele que a gente mais usa nos trabalhos em feltro. Os trabalhos em feltro hoje em dia são predominantemente feitos à mão, com costura à mão. E o pontinho caseado, olha, é esse aqui. Esse aqui que fecha realmente as nossas peças. Só que eu gosto de dizer sempre que esse ponto, ele tem algumas variações de execução. Então, pode ser que a forma como eu vou demonstrar aqui para vocês agora não seja a maneira que vocês já aprenderam, que vocês já viram, né, outra pessoa fazendo. E isso é normal. Todos os jeitos são corretos, são certos e vão resultar no caseadinho. Só muda mesmo a maneira de fazer. Se o pontinho, a forma como eu mostrar o fazer do caseado for diferente do seu, você não precisa necessariamente começar a fazer do jeito que eu faço. Continue a fazer do jeitinho que você aprendeu. A única coisa que eu aconselho é que os truques de acabamento que eu vou ensinar para vocês aqui, aí eu já aconselho a vocês aprenderem e guardarem essa informação para vocês. Por quê? Vou mostrar para vocês como que começa esse ponto, né, e que ele fique de forma perfeitinha, como que a gente arremata esse ponto, como que a gente troca de linha, né, e continue fazendo o caseado e ninguém consiga encontrar ali aquela junção, aquela troca de linha. São truques assim que eu acredito que vale a pena mesmo vocês guardarem, vocês aprenderem. E esses truques, eu consegui chegar neles realmente com a minha experiência do dia a dia. Foi fazendo, tentando, testando. Então, assim, eu não aprendi com ninguém essas técnicas que eu vou passar para vocês de acabamento, os truques. Eu mesma desenvolvi e vou dividir com vocês agora, tá bom? Muito bem, primeira coisa que a gente faz é preparar a nossa linha. A linha que a gente vai utilizar é a linha de meada. Ela vem, olha, assim, nesse formato. Gosto de utilizar essa linha porque ela é delicada, porque ela dá um acabamento legal. É a linha de meada para ponto cruz, tá? Uma linha bem comum, bem barata, muito fácil de encontrar, com muitas cores. Então, é uma linha que eu indico 100%. Depois a gente coloca a meada, olha, nessas plaquinhas, para facilitar mesmo o manuseio, tá? Desse material. Fica bem mais fácil. Vamos cortar então o pedaço de linha que a gente vai utilizar para o nosso caseado. A gente vai fazer o seguinte, olha, nós vamos medir o tamanho aqui do nosso braço, aqui mesmo do ombro até a pontinha lá do dedo. Esse vai ser um tamanho confortável para a gente trabalhar. E aí a gente medir, olha, corta ele fora da meada, tá bom? Como eu disse, ela vem com 6 fios. A gente vai separar um fio de cada vez para ir utilizando nas nossas peças. Então, eu venho aqui, olha, vou separar o fio que eu vou utilizar, seguro ele aqui. E o meu restante da meada, eu vou fazer esse movimento, olha. Eu vou puxar o restante da meada para baixo, quer dizer, eu tô segurando o fio que eu vou usar e puxo o restante para baixo. Assim, o restante da minha meada não embola. Se eu fizesse esse movimento aqui, olha, se eu separasse o meu fio que eu vou utilizar e fizesse isso, olha como que ela já começa a embolar, a formar nó. Então, a dica é, faça esse movimento para baixo como eu demonstrei, tá bom? E aí a gente passa, claro, a linha aqui na nossa agulha. Eu utilizo uma agulha de costura geral número 7. É uma agulha delicada, uma agulha firme para a gente trabalhar. E eu preparo a linha na forma simples. O que é a forma simples? Eu vou deixar aqui, olha, uma ponta mais baixa e a outra ponta mais alta. Dou o nó somente aqui nessa ponta mais baixa. Linha simples é isso. A linha simples vai fazer com que ela renda mais, então a gente fica ali mais tempo caseando, né?
o material que a gente adquiriu, ele vai render mais trabalhos e vai deixar o nosso pontinho delicado. Então, vamos aqui, olha, eu peguei apenas esse quadradinho de feltro para realmente demonstrar para vocês. Quero casear em volta de todo esse quadradinho aqui, ó. Então, eu tenho aqui as duas metades do feltro. Vou vir aqui, olha, apenas nessa metade de cima do feltro, já medindo o tamanhozinho que eu quero o meu ponto. Puxo a minha agulha, escondi o meu nozinho lá entre as duas metades. Venho agora, olha, com a agulha aqui, de novo, de baixo para cima, pegando agora as duas metades do feltro, certo? E saio, olha, com a agulha exatamente onde eu comecei, tá? Puxo, deixo uma argolinha de linha e entro nessa argolinha. Para que o meu primeiro ponto, olha, quando eu for dar o próximo caseado, não fique assim torto, eu preciso travar a minha linha. Só isso aqui que eu vou precisar fazer, olha. Passar a agulha novamente por debaixo da argolinha. Puxou, a minha linha tá travada, olha, e o meu primeiro pontinho fica retinho. Então, a gente faz esse procedimento só na hora que começa, tá bom? O caseado em si é mais simples, olha. Venho aqui de baixo para cima, pegando as duas metades do feltro. Puxo, deixo uma argolinha de linha e entro nessa argolinha. De baixo para cima, puxo, deixo uma argolinha e passo a agulha por essa argolinha. Simples assim. E aí, com o tempo, quanto mais você caseia, com a sua prática, mais os seus pontinhos ficam uniformes, tá? Essa uniformidade, ela só vem mesmo com a sua prática, tá? Com o fazer diário. Então, olha só. Mais uma vez, de baixo para cima, pegando as duas metades e entro. Vamos supor agora que esse meu pedaço de linha aqui já estivesse curtinho, né? E aí eu preciso arrematar, pegar um novo pedaço de linha para continuar caseando. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. Nós vamos arrematar primeiramente o nosso ponto. Como que é arrematar? Está aqui a minha linha. Esse foi o último palitinho que eu formei, o último pontinho que eu dei. Eu venho aqui, olha, nele novamente. Então, eu entro com a agulha aqui de baixo para cima, saio no finalzinho dele, puxo, deixo uma argolinha e entro. Tá arrematado o meu pontinho. Para que eu possa cortar a linha, eu faço isso aqui, olha. Eu venho com a agulha entre as duas metades do feltro e saio com ela, olha, em qualquer lugar aqui da minha peça. E aí é só cortar a linha aqui, bem rente. Pronto, a gente arrematou e cortou a linha. Agora, para a gente continuar, a gente vai fazer o seguinte processo. É tudo muito simples, né? Vamos lá. Essa aqui, no caso, é a frente do meu trabalho, certo? Eu estou caseando assim, então eu estou levando em conta que essa aqui é a frente do meu trabalho. Para eu inserir um novo pedaço de linha aqui, eu vou virar a parte de trás da minha peça para mim. E aí eu vou vir aqui, olha, entre as duas metades do feltro com a agulha. Vou entrar com ela aqui, olha, no finalzinho do meu ponto. E aí eu vou esconder o nó lá dentro. Fica assim. Preciso voltar com a minha agulha lá para frente para eu continuar a casear. Só o que eu faço é
passar a agulha por debaixo da argolinha. Passei, virei a frente da peça e é como se eu nem tivesse feito aqui a troca de linha. O acabamento está perfeito, ninguém vai encontrar essa troca de linha, esse arremate. E aí você continua caseando. Muito bem. O último truquezinho de acabamento do nosso caseado é o seguinte. Depois que a gente caseou, olha, toda a extensão da peça, e que a gente está chegando aqui de volta, olha, encontrando aqui, olha, o nosso primeiro ponto. Fiz aqui, olha, o último ponto, já não cabe mais caseado. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esse último ponto que eu fiz ao primeiro pontinho. Para isso, eu venho aqui, por debaixo da argolinha do primeiro ponto que eu fiz, passo a agulha e já liguei. Então, olha, todos os meus pontinhos têm as paredinhas da casa e todos têm o telhadinho, olha, esse acabamento que vai se formando aqui na borda da peça. Então, liguei e agora eu faço o ponto de arremate, exatamente como eu ensinei para vocês quando a gente troca de linha. Venho aqui no ponto onde está a minha linha, puxo, deixo uma argolinha, entro, arrematou. Passo a agulha entre as duas metades do feltro, saio em qualquer lugar da peça e corto. São esses truquezinhos de acabamento que fazem a diferença. Porque quando o seu cliente, pegar a peça na mão e olhar ali os seus pontinhos, olhar os detalhes que você colocou, é isso que vai encantar, é isso que vai fazer os olhos do seu cliente brilhar. Falar, nossa, como que valeu a pena eu ter investido, ter comprado um produto feito artesanalmente, feito à mão, em todos os seus pontinhos, com carinho, do artesão. Isso é que realmente faz a diferença.